irmãos, boa noite. Espero que vocês tenham tido uma boa semana. Estamos agora nesse domingo, um momento para recomeçar. Já vamos começar a semana louvando o Senhor. Uma música que fala muito que a gente é casa do Senhor. E dentro da gente existem dois leões, um maligno e um outro benigno, o pecado e a sua salvação. O mais alimentado, ele é aquele que vence. Então, meu irmão, toma cuidado com as suas ações, toma cuidado com o que você anda fazendo. Eu não sou perfeito, lógico, todo mundo erra, todo mundo peca, mas eu acredito, eu tenho esperança que a gente pode melhorar cada dia mais, mesmo que seja pouco, apenas um degrau, mas um dia a gente chega onde a gente quer chegar.
Irmãos, com a graça e com a paz do Senhor Jesus.
essa paz que excede a todo entendimento, excede ao meu entendimento, é essa paz que superabunda em nossa vida, naqueles que acreditam em Cristo Jesus, é essa paz que eu desejo que esteja habitando no teu coração. A você que está conosco, gravando essa mensagem aqui na igreja, desejo que essa paz esteja no seu coração. E a você que nos acompanha através de alguma rede social, desejamos da mesma forma que essa paz vos encontre, até porque verdadeiramente a igreja somos nós. Meus irmãos, eu quero compartilhar um texto da palavra do Senhor com os irmãos. E esse texto que eu vou compartilhar com os irmãos se deu através de uma conversa que eu tive com um amado irmão em Cristo meu, que passou por um momento delicado, que passou por um momento difícil de saúde. E quando eu estava conversando, ele ainda no hospital, através dessa conversa, ele me disse palavras que arderam no meu coração. E desde essa nossa conversa, permaneceu no meu coração uma visão diferente que eu tive até do mundo. Baseado nessa conversa, baseado nessa experiência que eu acredito até espiritual que eu tive através dessa conversa com esse irmão em Cristo, eu queria compartilhar aquilo que Deus falou ao meu coração. Para dar um contexto bíblico ao que eu senti através da conversa com esse amado irmão, eu quero fazer a leitura de um texto bíblico. É 2 Reis, o capítulo de número 6, do verso 8 a seguir. Eu vou estar fazendo a leitura de todo esse contexto e depois nós vamos, em alguns tópicos, tentando transmitir aquilo que Deus colocou no meu coração. Vamos lá. Capítulo 6, no verso 8 de 2 Reis, nos diz assim o contexto bíblico. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim salvou não uma e nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou eles os seus servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara antes de dormir. Ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo-se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheios de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Somente até aí o contexto ainda continua, mas o que eu quero falar, com o que nós lemos aqui, nós vamos conseguir extrair. Nós conseguimos observar, ao iniciarmos essa leitura, algo muito interessante. Existia uma guerra entre esses povos. Eu quero fazer menção de separar, para que o nosso entendimento fique mais aguçado, nós possamos entender melhor, a leitura dos versos 8 ao 10, que diz assim:
o rei da Síria fez guerra a Israel. E em conselho com os seus oficiais, disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo por ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que o tinha avisado, e assim salvou nenhuma e nem duas vezes. Faço questão de ler, de reler, para isso ficar gravado no nosso coração. Irmãos, quando nós começamos a ler, nesse primeiro momento, esse contexto, nós entendemos que existiam dois povos distintos. E a palavra nos diz que o rei da Síria fazia guerra contra Israel. Eu não vejo aqui o rei de Israel fazendo guerra contra o rei da Síria, mas o rei da Síria se levantando e fazendo guerra contra o povo de Israel. Vemos dois povos distintos, vemos dois povos diferentes. De um lado está a Síria, o rei da Síria, os sírios, e a palavra diz: pessoas com táticas de guerra. A palavra nos diz: pessoas que tinham carros, pessoas que tinham muitos instrumentos de guerras, pessoas, e talvez uma nação ali preparada para a guerra. De um lado está o povo sírio, do outro lado está o povo de Israel. Quero eu acreditar que com nem tanta preparação de guerra, como nós vimos do lado do rei da Síria, do lado dos sírios. Talvez com nem tanto armamento como tinha os sírios. Talvez com nem tanta capacitação e preparação para enfrentar uma guerra como os sírios tinham. Mas a palavra diz que os sírios faziam guerra contra Israel. E eu comecei a pensar o que levava esse povo a fazer guerra contra um povo que, teoricamente, seria mais fraco no combate, na luta, que chamava a atenção para estar existindo essa guerra. Sim, talvez nessa guerra eles iriam pegar muitos armamentos do povo de Israel, aquilo que eles tinham, alimentos, talvez posses, bens, a terra, talvez seria esse um dos motivos que fazia com que o rei da Síria se levantasse com guerra contra o povo de Israel. Mas o que no meu coração, nesse momento dessa leitura, exala, é que o povo de Deus, ele tem um brilho diferente. Existe algo que às vezes a gente não consegue explicar, que brilha sobre a nossa vida. Assim brilhava e continua brilhando sobre o povo de Israel. Aquele povo que caminhava pelo deserto e servia a um Deus acima de todos os deuses, um Deus todo-poderoso. E que no caminho do deserto eles não sentiam frio, e que no caminho do deserto eles eram alimentados. O improvável sempre acontecia com aquele povo. Em algumas guerras, em algumas batalhas, diante de algumas situações, na frente o mar, quando olham para trás um grande exército super armado vindo, aleluias, para guerrear contra esse povo não tinha chance nenhuma de vitória, mas o Deus que esse povo serve, o mesmo Deus que lá no deserto, sabe, supria eles com os alimentos, com a temperatura, com as vestes, abriu o mar para que esse povo passasse e fez com que esse povo saísse vitorioso. E assim, se nós formos colocar as guerras que o povo de Israel vencia, nós observamos que a mão de Deus sempre estava sobre essa nação, sobre esse povo. Era um povo escolhido do Senhor e sobre esse povo brilhava a proteção do Senhor. Sobre esse povo brilhava algo da parte de Deus que confundia a todos. Então eu acredito que essa guerra não era só por armamentos. Eu acredito que essa guerra não era só por bens materiais e por posses, mas queriam entender o que tem no meio daquele povo. Como aquele povo é tão guardado, é tão protegido. Nós vemos aqui que Deus revela ao profeta Eliseu o que estava acontecendo. Existia uma tática para que eles pudessem vencer. Era um povo bem preparado, como eu já disse. Então eles disseram: olha,
nós nos reunimos e definimos que em tal e em tal lugar vamos armar o nosso acampamento e nós vamos pegar esse povo. Mas Deus, o mesmo Deus que cuida, o mesmo Deus, né, que com todos os cuidados fazia com que esse povo saísse vitorioso, revela a um homem o que estava sendo tramado contra essa nação. Um profeta, Eliseu. Eliseu faz saber ao rei de Israel o que estava por acontecer. E a palavra nos afirma que o rei de Israel deu ouvido ao que o profeta falou. E que eles foram salvos, não uma e nem duas vezes, mas muitas vezes eles foram salvos, porque eles deram ouvidos ao que o profeta falou com eles. Quero eu acreditar, irmãos, que todas as vezes que existia uma emboscada, existia um tempo de preparação. Os sírios se reuniam, dessa vez vai dar certo, dessa vez nós vamos mudar o horário, é nesse horário que nós vamos conseguir apanhar essas pessoas, é nesse horário que a nossa emboscada vai surtir efeito. E quando eles iam, o Senhor revelava, o povo não ia, a nação de Israel, o povo de Israel, ele recebia esse livramento, e do outro lado existia uma frustração. Acabamos de ler aqui, não foi nenhuma e nem duas, então foram várias vezes. Me levam a entender que foram várias reuniões que eles tiveram para acabar com aquele povo, agora vai dar certo, e nunca dava certo. O que me chama a atenção é que se o rei de Israel não desse ouvido ao que o profeta tinha ali falado com ele, eles tinham perdido. Eles tinham caído na emboscada. Tinham sido ceifadas vidas ali. O Senhor usa de diversos meios para falar conosco, mas nós, e talvez o maior conteúdo dessa mensagem que eu quero transmitir através dessa gravação, é dizer que nós precisamos estar com o nosso olhar atento para aquilo que o Senhor está falando conosco. Às vezes, Deus usa de meios para nos mostrar a direção o qual nós devemos tomar. Deus usa de louvores, Deus usa através de uma mensagem, Deus usa através do abraço de um irmão, Deus usa através de um conselho, Deus usa através de uma criança, Deus usa através de um vídeo que você acabou de ver na internet. Eu não acredito que nada, absolutamente nada é em vão. Você não está assistindo essa mensagem agora em vão, porque Deus quer falar com você através dessa mensagem, mas você precisa estar com a sua visão espiritual aguçada. Você precisa entender e ouvir e dar crédito àquilo que Deus fala com você. Eu te faço uma pergunta. Você tem ouvido Deus falar com você? A sua visão espiritual, ela está aberta e você tem entendido como Deus tem falado com você? Nesse momento tão difícil de pandemia, nesse momento tão difícil que a gente não pode mais abraçar as pessoas, você tem conseguido ter um pouco mais de comunhão com o Senhor? Eu quero despertar isso em você. Pense dentro do teu coração, como Deus tem falado com você. Olha, eu tenho orado a Deus todas as noites. Todos os dias que eu acordo, eu também oro a Deus. Glória a Deus, você está tendo comunhão com o Senhor. Mas eu quero te perguntar, de que forma você tem tido experiências com Deus? Como tem sido a tua tomada de decisões? O que o meu coração pede para que eu faça, eu faço. O coração do homem é enganoso. Nós temos que fazer aquilo que o Espírito de Deus coloca no nosso coração e às vezes até contrapõe a nossa vontade. Eu estou querendo chamar a sua atenção para entender de que forma Deus está falando com você. Eu me recordo, acho que a primeira vez que eu vim aqui na primeira igreja, fui convidado para pregar aqui, faz algum tempo. Sempre que nós recebemos a oportunidade de falar do amor de Cristo, é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso, não é pesado, não é dificultoso, pelo contrário, vocês não imaginam o prazer que é falar do amor de Cristo. Então, quando nós recebemos, nós nos alegramos, mas eu creio que todos que têm a responsabilidade de pregar essa palavra, eles se preocupam no que Deus quer que se transmita para a igreja. Não é a mensagem que eu quero transmitir, mas a mensagem que está ardendo no meu coração, vinda do Espírito Santo de Deus. Eu preparei uma mensagem. À noite eu orei a Deus, falei, Senhor, o que eu vou pregar?
qual é o tema? E eu fui levado até um tema, dentro do que eu estava lendo, que sim, ardeu no meu coração. Mas, irmãos, nós às vezes saímos entre a visão espiritual e a visão do homem, a visão carnal, e eu fiquei ainda por pensar, será que é essa mensagem? Senhor, me confirma de alguma forma se é essa mensagem. E a mensagem estava muito bonita, estava muito linda. Me recordo que era uma mensagem que dizia assim: o que nos separará do amor de Cristo? Essa era a mensagem, esse era o texto. E eu sentei, e a mensagem, ainda no meu coração, mas acho que Deus queria me permitir uma oportunidade de ter uma experiência com Ele. E eu dizia: Deus, é essa mensagem? Será que eu devo mudar? Algo estava me incomodando. E a equipe de louvor subiu e começou a louvar. Começou a adorar o Senhor através dos louvores, nós não tivemos contato. E o primeiro louvor que eles louvaram dizia assim: o que nos separará do amor de Cristo? Um louvor muito bonito. E quando eles começaram a louvar, sabe, os meus olhos, assim, eles ficaram ainda maiores, mais abertos, meu coração muito alegre, porque eu entendi que a equipe de louvor que estava aqui, ela estava sendo usada para responder para mim algo que eu estava perguntando ao Senhor. Naquele momento, eu tive a certeza, é essa a mensagem que Deus quer que eu transmita. E foi essa mensagem que eu transmiti. O que eu quero dizer com isso? Os irmãos do louvor não sabiam que eu estava pedindo a Deus uma resposta, mas foram usados por Deus. Muitas vezes somos usados por Deus para dar resposta às pessoas e nós nem sabemos, nós nem precisamos de saber, porque a obra é do Senhor. Agora, outra coisa, essa foi uma experiência que eu tive com o Senhor. Essa foi uma forma com que o Senhor usou para me responder. Eu estou perguntando a você, como você tem tido as respostas daquilo que são dúvidas para a sua vida, para o seu cotidiano com o Senhor? Pode ser, como eu, através do louvor, da equipe de louvor, pode ser através do seu pai, da sua mãe, eu não sei, mas eu sei que de alguma forma Deus está falando com você. E eu quero, através dessa mensagem, que você abra os seus olhos espirituais para observar a forma com que Deus está usando para falar com você. Na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E eu digo, preste atenção na forma com que Deus está falando com você. O rei de Israel deu ouvidos. O Senhor levantou um profeta. O profeta disse aquilo que Deus mandou dizer, e eles foram abençoados. Eu quero dizer que você, igualmente, a nação de Israel, também tem muitas bênçãos sobre a sua vida. Talvez não estão ainda acontecendo. Eu diria para você que talvez falta você dar ouvido à voz do Senhor. Talvez você está ouvindo, mas não está compreendendo. Essa mensagem vai despertar isso em você. Eu vou continuar um pouco, avançar um pouco mais dentro dessa mensagem, agora no verso 11, que diz assim: então, tendo se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhes disse: não fareis saber quem dos nossos aqui é pelo rei de Israel? E respondeu os seus servos: ninguém, ó meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que você fala na tua câmara de dormir. E ele disse: ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: ele está em Dotã. Olha só, eu coloquei algumas observações aqui para que eu pudesse lembrar. Quando o Senhor começa a agir para livrar esse povo, o Senhor começa a confundir o inimigo desse povo. O Senhor começa a colocar dúvidas no coração deles, a ponto deles olharem uns para os outros e dizendo: alguém está nos traindo. Alguma coisa está acontecendo, porque todas as vezes que nós vamos contra eles, eles conseguem escapar. Alguém do meio de nós está fazendo chegar isso ao rei de Israel. Eles descobrem que existia um homem ao qual o Senhor revelava tudo que o rei da Síria falava. Na sua cama, antes de dormir, os seus projetos mais íntimos eram revelados a esse homem. Logo que
é revelado logo que chega ao conhecimento do rei, que não tinha ninguém traindo ele ali, mas que o Senhor revelava a um homem, e esse homem fazia chegar ao conhecimento do rei de Israel. O que nós percebemos aqui que a primeira atitude dele foi: o problema é esse homem que está atrapalhando a nossa vitória, então eu quero saber quem é ele, onde ele está, porque eu vou atrás dele. Ok? Descobriram quem era esse homem e descobriram onde esse homem estava. Eu quero dizer aos amados irmãos, nós somos servos de Cristo. Eu disse no início da mensagem: brilha em nós um brilho que não é nosso. Brilha em nós um brilho que é de Deus. O brilho do Espírito Santo de Deus, ele brilha em nós. Isso significa dizer que onde nós passamos, nós temos a obrigação de fazer a diferença. Nós somos o sal dessa terra e nós somos a luz desse mundo. Pessoas que estão depressivas, meu irmão, quando elas chegarem perto de você, você vai dar um abraço nelas e você vai liberar uma palavra sobre a vida dela. E essa palavra que você vai liberar vai transformar a vida dessa pessoa, porque existe um brilho diferente em você. Pessoas que estão tristes, cabisbaixa, que já não estão querendo mais seguir a obra do Senhor, quando elas encontram com você, você é a luz desse mundo, você é um sal dessa terra, vai sair de você palavras de vida. Você vai começar a fazer a diferença por onde você passar. Agora entenda, Deus vai te honrar, Deus vai me honrar, Deus tem honrado a igreja dele nessa terra. Mas a árvore que muito dá fruto também é uma árvore que é apedrejada. Quando nós começamos a fazer a diferença na vida daqueles que nos cercam, existe alguém que não fica feliz. Porque assim, meus irmãos, como existe um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, que tem um projeto de salvação para mim, para minha casa, para minha família, para a sua casa, para você, para a sua família, que quer o melhor para você, existe um outro lado, que não deseja o melhor para você. Existe um outro lado que não fica feliz quando você se alegra. Existe um outro lado que as suas conquistas não são comemoradas. Assim como existe o lado bom, também existe o lado ruim. Então, quando você pega uma pessoa que ia tirar a sua própria vida, libera sobre ela uma palavra, visita essa pessoa, paga um preço de oração por ela e ela é restaurada, existe um lado que não fica satisfeito com a sua vida. E você começa a ser apedrejado. Esse lado quer saber quem é você, onde você mora, onde você está, e vai investir contra a sua vida, contra a vida da sua família. Mas a palavra de Deus diz assim: bem-aventurado nós somos quando nós formos perseguidos por causa do evangelho do Senhor. Somos bem-aventurados, irmão. Não tem ninguém que não passa por luta. Todos nós passamos por lutas, mas nós temos que comemorar quando a luta que nós passamos é uma luta proveniente do evangelho. Eu escutei de um amigo essa semana. Ele disse assim: olha, eu estava em um determinado local. Esse dia eu não estava bem. E eu estava ali apanhando algumas coisas e colocando na caminhonete. E passou duas pessoas. E uma delas era a sua pastora. A minha pastora, no caso. Ele disse assim: quando eu a vi, eu fiquei feliz de ter visto ela. E ela tirou a mão para o lado de fora do carro e disse assim: ô meu irmão, Deus te abençoe. Ele falou amém, e ela foi embora. Ele mandou uma mensagem para mim dizendo: nossa, após ouvir isso, o meu dia foi transformado. Após ouvir isso, me veio uma alegria no coração. E quando ele estava falando isso comigo, eu falei: como assim? Ela não parou para conversar com ele, ela apenas liberou uma palavra. Meu irmão, que Deus te abençoe. Assim como ela, pode ser eu, pode ser você que aqui está, liberaram a palavra de Deus. Irmão, essa simples frase, que Deus te abençoe, mudou o dia dele, a ponto dele mandar uma mensagem para mim: o meu dia foi transformado, eu não sei o que aconteceu, mas me deu uma alegria. E eu fiquei pensando: puxa vida, como é tão simples a gente fazer as coisas, às vezes nós não fazemos. Virar para alguém e falar: que Deus te abençoe. Virar para alguém que está passando um momento difícil e dizer: olha, o dia vai raiar e coisas novas vão acontecer e Deus vai te honrar. E muitas vezes nós nos calamos e não falamos, sabe? Então, precisamos falar. Agora, precisamos entender que vai ter retaliação.
eles virão contra nós, e a Bíblia já diz isso, sabe? Você é um bem-aventurado se você estiver sofrendo uma perseguição pelo meu nome. Então, meu irmão, nós não podemos olhar para as dificuldades que nós sofremos para fazer a obra de Deus, nós precisamos fazer a obra de Deus. Então, vão tramar, vão querer matar Eliseu, vão querer parar os projetos que Deus tem na vida dele, mas ele é homem de Deus, ele é homem que tem propósito. Você é servo de Deus. Eu creio, meu irmão, você que está nos assistindo, eu creio muito, mas eu creio com todas as minhas forças que Deus tem uma obra no teu coração e que através da sua vida, Deus vai usar você para liberar palavras, coisas tão simples como essa que eu citei, que vai tocar teu marido, que vai tocar tua esposa, que vai tocar teus filhos, e em breve você vai estar nessa igreja e vai estar podendo olhar e contemplar a sua família toda se rendendo aos pés do Senhor. E Deus vai usar você. Por isso eu digo, não desanime. Não desanime com as lutas que você está tendo. Não desanime com as dificuldades que você está passando por causa da obra de Deus, porque Deus vai honrar você. Maior é o Deus que nós servimos. Nós vamos ouvir isso aqui. Então, se você está sofrendo grande perseguição por causa da obra de Deus, se alegre, meu irmão. Deus é contigo. Nós vamos avançar um pouco mais no contexto agora. Vamos no verso 14 e 15. Já estamos caminhando já quase que para a conclusão, e aí eu vou poder dizer as experiências que eu tive. No verso 14 diz assim: então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas. Chegaram de noite e cercaram a cidade. E tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, o que faremos? Meus irmãos, nesse momento eles descobrem quem era, sabem o nome dele, sabem onde ele está, e a palavra fala que eles foram para aquela cidade fortemente armados, com carros, com carruagens, com tropas. Eles chegaram. O moço do profeta levanta, e ao olhar aquele exército, ao olhar a quantidade de gente, ele tem uma visão que muitas vezes é a visão que norteia a minha vida. O que nós faremos agora? Às vezes eu brinco, em determinadas situações a gente lembra até do desenho do Chapolin Colorado, né? Quem poderá nos defender? Diante de uma situação tão difícil, nós começamos a olhar errado. A nossa ótica começa a ser desviada para um lugar errado, porque a gente começa a ter medo da situação. A visão humana, ela tem medo, pavor, agonia, falta de paz. Foi o que esse servo estava sentindo ali, quando ele chegou e quando ele olhou para o exército que estava ali. Eu tenho certeza que o desespero bateu no coração dele, eu tenho certeza que o medo, eu tenho certeza que ele ficou apavorado, a ponto de chegar para Eliseu e dizer: e agora, o que nós vamos fazer? Como que nós vamos vencer esse grande exército que está diante de nós? Meu irmão, quantas vezes eu já disse isso? E eu quero que você faça uma autorreflexão na sua vida. Quantas vezes você foi como esse servo também? Quantas situações na sua vida você já disse assim: como que eu vou vencer isso agora? Tem jeito. Talvez você falou isso diante de um diagnóstico do médico. Esse diagnóstico não era legal e você se desesperou. Seu pai, sua mãe, eu não sei quem, ou até mesmo a sua própria vida, o diagnóstico não era legal. Talvez o problema era financeiro. Nossa, minha vida foi de cabeça para baixo. Como que eu vou resolver isso? Não tem como eu resolver. A gente começa a ter uma visão totalmente errada da visão do servo de Deus. A gente começa a se apavorar e dizer: como que eu vou resolver isso? Agora não tem como mais resolver. Agora tudo acabou. E nós começamos a murmurar algo que o Senhor detesta. Começamos a dizer que tudo acabou, que não vai dar, que agora não tem mais jeito, se o resultado é ruim. Meu irmão, se o resultado do médico é ruim, Deus é o médico dos médicos. E se essa for a vontade dele, ele cura. Se não for, ele não vai curar. Mas nós temos que compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E respeitar a vontade do Senhor. Porque às vezes nós oramos por uma cura e essa cura não acontece. Nós oramos para que Deus restaure uma pessoa e, pelo contrário, Deus leve essa pessoa.
E nós ficamos nervosos porque nós oramos, porque nós jejuamos, porque nós pagamos um preço. Meu irmão, estamos pensando totalmente errado. A vontade suprema é a vontade de Deus. Se a vontade de Deus é levar, louvado seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas a nossa vontade, o nosso desejo e a nossa função como servos do Senhor é orar pela cura, é orar pela prosperidade, é orar pela libertação. Nós temos que pedir a Deus o que nós queremos. Parte do Evangelho, o Senhor tem um encontro com um homem e ele fala: o que queres que eu te faça? Todos nós sabemos o que aquele homem queria, mas o Senhor pergunta a ele. Então nós precisamos orar, nós precisamos profetizar, nós precisamos liberar as palavras, mas respeitar a vontade do Senhor. Quando nós cultuamos aqui, eu disse há pouco, a palavra tem que ser uma palavra que venha do coração do Senhor. Esse culto que está sendo realizado aqui, que você está assistindo agora, ele não é um culto para agradar você. Me desculpa, talvez eu estou decepcionando você com o que eu estou dizendo. Ele não é um culto para agradar você, que é membro dessa igreja, ou membro de outro ministério. Ele é um culto para agradar o Senhor. O propósito do louvor dessa igreja não é agradar aos ouvidos que aqui estão ouvindo, mas é agradar aos ouvidos do Senhor. Os ouvidos que aqui estão ouvindo vão louvar juntamente com a equipe de louvor, para que esse louvor chegue diante do trono do Senhor, porque nós estamos louvando para Deus. Entenda uma coisa, a igreja não tem dono. O dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Ele que é o dono da igreja. Então, tudo que for feito aqui é para a glória do Senhor. Ninguém pode impedir o crescimento da igreja. Deus tira quem Ele quer, Deus move da forma com que Ele quer, porque o dono da igreja é o Senhor. Aquele que recebe o perfeito louvor é o Senhor. Às vezes, nós ainda nos dias de hoje nos deparamos com situações assim. Fiquei triste com o culto não foi do jeito que eu queria. É uma palavra que já virou clichê. Meu irmão, quem disse que o culto foi para você? Se o Senhor tocar nos nossos corações e nós entendemos que o Senhor não está satisfeito com o culto que nós estamos oferecendo para Ele, para tudo, faz as reuniões que tiver que fazer e muda tudo, se o Senhor não estiver recebendo. Nós precisamos, estarmos atentos a isso. Tudo é para a glória do nome do Senhor. Então essa visão humana, ela muitas vezes, irmãos, ela nos atrapalha. Esse homem ficou apavorado, mas ele esqueceu que servia a um Deus que poderia desbaratinar aquela nação, que poderia dar vitória, e que outrora já tinha dado vitória. Ele ficou com medo. Quero dizer, eu também prego a palavra, eu também oro como os irmãos oram aqui, eu também louvo como os irmãos louvam aqui, e em muitas vezes eu tenho medo. Em muitas circunstâncias que o Senhor espera de mim uma palavra, um posicionamento, eu choro, eu me acovardo, eu vou para o cantinho e fico acuado. E o Espírito de Deus está ali do meu lado para que eu levante, para que eu me posicione, que às vezes Ele vai me honrar, não é acuado no canto, mas é no meio da tempestade, é no meio dos raios e trovões que Ele vai me honrar e fazer com que eu cresça, fazer com que você cresça, mas nós ficamos acuados no canto. Agora tudo acabou, agora não vai dar certo. Essa é a visão humana que nós temos que tirar da nossa vida e entendemos que nós servimos a um Deus todo-poderoso. Não existe absolutamente nada que Ele não possa fazer. Tira isso da sua vida, Tira essa visão de que não vai mais dar certo, de que você não vai conseguir, de que a última palavra é do médico que te consultou. Confie mais no Senhor, mude a sua visão. Ele disse: ai meu Senhor, o que nós faremos? E agora nós vamos para a conclusão dessa mensagem. E aí você vai entender, no verso 16, nesses momentos nós estamos assim, nós fazemos como o salmista: eleva os meus olhos para um monte, de onde me virá o socorro? Porque você está olhando para os lados, para as pessoas que podem te ajudar, e você já não recebe a ajuda que você precisa. Às vezes Deus faz isso. Às vezes a pessoa que está do seu lado pode te ajudar, mas Deus endurece o coração dela para ela não te ajudar. Sabe por quê? Aí você fala: essa pessoa teve a oportunidade de me ajudar e não me ajudou nada. Deus está no controle de tudo, meu irmão, de tudo. Talvez Deus não permitiu que Ele te ajudasse, para você entender. Olha, preste bem atenção. Você precisa de Deus somente. Somente de Deus. Então,
às vezes a sua família não vai te ajudar, o seu melhor amigo não vai te ajudar, e Deus vai levantar uma pessoa que você nunca viu na vida para chegar e te ajudar, para mostrar que quem controla a sua vida é Ele. Creia nisso, em nome de Jesus. Eu tenho certeza que, sabe, assim como Deus está falando comigo, o Espírito de Deus está falando comigo nesse momento, Ele está falando com pessoas que estarão assistindo, né, esse vídeo nesse momento. No verso 16, já no final da mensagem, após ele fazer essa pergunta, né, olha, o que nós faremos? Entra a visão que nós precisamos ter. Entra a experiência que eu tive quando eu disse no início da mensagem que eu conversei com um amigo. Aqui nós vamos entender, verso 16, e ele respondeu, Eliseu falando, não temas, porque mais são os que estão conosco dos que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Logo depois disso, Deus dá a vitória, né, para Israel. Deus cega esse povo e dá a vitória para Israel. Mas o que eu quero dizer como conclusão dessa mensagem é o que está aqui. Primeiro, a resposta. Esse homem, ele está olhando com a visão natural, ele está vendo esse exército, ele está vendo a dificuldade humana, e ele recebe como resposta assim, olha, não tenha medo. Como não vou ter medo? Olha o que está diante de mim. Fica tranquilo. Mas são os que estão conosco do que os que estão com eles. Meu irmão, eu quero ainda acreditar que a visão do servo dele ficou ainda mais dificultosa. Sabe por quê? Não tenha medo. Como que eu não vou ter medo diante dessa situação? Fica tranquilo, mas são os que estão conosco. Ele vai olhar para o lado, quem é que está conosco? E ele diz, mas são os que estão conosco, e são mais fortes do que os que estão com eles. E ele olha e vê o exército e olha do lado, quem é que está conosco? Ainda a visão humana, o desespero tomando conta. E aí o profeta teve que fazer uma oração, uma das orações que eu acho mais linda da Bíblia. Fala, Senhor, abra os olhos dele, tira a escama dos olhos dele. Eu quero fazer, sabe, essa oração para as nossas vidas também, pedindo a Deus que tire as escamas das nossas vistas e que a gente possa ver o sobrenatural. Quando isso aconteceu, ele pôde contemplar o exército espiritual do Senhor que estava ali batalhando. Muitas vezes você acha que você está sozinho, mas tem um exército de Deus ao seu redor. Mas pela visão humana que você tem, você não consegue enxergar Deus contigo na batalha. Olha que coisa interessante. Quem tem essa visão espiritual, como esse homem tem, ainda que passe pelos problemas mais difíceis da vida, ele continua passando com fé, com determinação, com esperança, com confiança e com paz. Quando eu peguei esse microfone, eu disse assim, que a paz do Senhor, essa paz que excede todo entendimento, ela superabunde na sua vida. Existe a paz do mundo. Essa paz do mundo faz com que você fique bem quando a sua saúde está legal, faz com que você fique bem quando você abre o seu guarda-roupa e você tem muitas roupas, faz com que você fique bem quando você tem os alimentos que você precisa. Essa é a paz do mundo. Mas a paz de Deus, ela nos constrange, nos confunde, e nós não conseguimos entender, porque nós ficamos bem, mesmo se a nossa saúde não estiver legal. É essa paz que eu quero que você tenha. Nós ficamos bem, ainda que nos falte alimentos. Nós ficamos em paz, ainda que as nossas vestes não sejam as vestes que nós gostaríamos de ter. Então, na ótica humana, ninguém fica em paz com isso. Nós ficamos em paz quando nós somos perseguidos por causa da obra de Deus. E nós temos que glorificar a Deus. É loucura, irmãos. É loucura, ninguém consegue entender isso. Mas é a paz do Senhor que está no nosso coração, que faz com que a gente consiga ter paz em momentos como esse. Quem tem essa visão, tem paz nesses momentos. Esse homem, apesar de todo o exército ali, ele estava em paz, porque ele sabia o Deus que ele servia. Ele confiava no Deus que falava com ele, no qual ele tinha a experiência. Meus irmãos, eu trabalho com uma pessoa, Beatriz, faço questão de citar aqui uma batista, uma pessoa da Igreja Batista também, e uma pessoa que todos os dias me ensina algo na fé. Todos os dias eu aprendo algo com ela.
E nós trabalhamos juntos e às vezes nós passamos por algumas circunstâncias, por alguns momentos difíceis. E eu percebo que a minha visão é como do servo de Geazi, como o servo de Eliseu. Eu fico, meu Deus, como que nós vamos resolver isso? Às vezes o mundo toma conta da nossa mente. E eu vejo ela falando assim, calma, vai dar tudo certo. A mesma história que está aqui. E eu fico pensando, como ela, eu não falo, né? Agora ela vai saber, mas eu fico pensando assim, como ela consegue ter paz? Como que ela consegue... É a paz do Senhor que está na vida dela e que ela exerce todos os dias. Aprendo com ela todos os dias, sabe? Nessas situações mais difíceis que eu não vejo nada, ela continua falando, vai dar tudo certo. Ela tem a visão que Deus quer que eu tenha, que você tenha, e que em nome de Jesus, a partir desse momento nós teremos. Meus irmãos, a experiência que eu tive, e eu vou concluir essa mensagem, foi com esse amigo que me levou até a transmitir essa mensagem. Ele foi positivo para o Covid, irmão Ramon. E ficou ruim, e precisou ser internado, aí ele saiu de Aimorés, foi para Colatina. E nós assustamos muito, uma pessoa que tem uma saúde super legal, né? E aí nós começamos a receber as informações que o estado de saúde dele não era legal, e ele foi para a UTI. E continuava com comprometimento do pulmão, as coisas não estavam legais, e nós aqui fora orando por ele, mas sem entender nada, como acho que quase ninguém está entendendo, né? Como tão rápido as coisas estão acontecendo. E ele é um servo de Deus, um homem de Deus, verdadeiramente. E aí ele me contou, né, depois que ele saiu da UTI, né, e foi para a enfermaria, ainda está na enfermaria nesse momento, continuamos orando por ele, em nome de Jesus. Mas ele disse para mim assim, que nessa conversa nossa, ele falou assim, meu irmão, eu estava na UTI e tinha duas, eu não me recordo agora se tinha mais duas ou mais três pessoas ao lado dele. Ele disse que sentindo aquele cansaço, aquela dificuldade, só quem passa por isso sabe. E ele disse assim que olhou para o lado num dia e aquela pessoa que estava do lado dele veio a falecer. No outro dia, a pessoa que estava do lado da outra também veio a falecer. Ele disse, Senhor, será que eu sou o próximo? E aí a visão dele nesse momento mudou, sabe, irmãos? Aí ele me disse algo que mexeu muito comigo. Diz ele que olhou para a parede, ele estava do lado da parede, ele olhou para a parede, e nesse momento ele fez uma oração. Talvez a oração mais sincera que ele fez na vida. Ele falou assim, meu irmão, a parede daquele hospital recebeu uma oração minha que eu acho que eu nunca fiz na minha vida. E ele começou a falar com Deus. Ele começou a se abrir para Deus. Não sei o que ele falou. Não sei o que ele abriu, mas ele falou com o Senhor. Ele clamou ao Senhor olhando para aquela parede. O Senhor restaurou a saúde dele, tem restaurado. Ele saiu da UTI, ele está na enfermaria. E aí nós conversando, ele falou comigo assim, eu vou citar uns tópicos que ele falou comigo aqui. Ele falou, meu irmão, eu estou tão feliz por ter saído de lá, sabe por quê? Eu estou amando todo mundo. Até as pessoas que às vezes eu olhava e eu não tinha, sabe, um carinho muito grande por algumas pessoas, eu estou amando, não cabe mais ódio dentro de mim. Aquilo me tocou quando ele falou. Ele falou, nesse momento eu perdoei todo mundo que eu precisava perdoar. E realmente eu liberei o perdão de verdade. Glória a Deus. Ele fala assim, olha, a minha família tem para mim uma importância muito mais do que tinha. Já tinha importância, mas tem muito mais. Eu percebi aqui nesse momento que dinheiro não é tudo. Ele falando comigo. E ele disse algo que mexeu comigo. Ele falou assim, eu quero fazer a obra de Deus diferente também. Eu quero fazer a obra de Deus com mais intensidade. Eu quero sair daqui, eu não vejo a hora de eu ir para a igreja. Isso mexeu comigo, sabe? Eu quero fazer mais. Eu quero me doar mais. Eu quero poder fazer muito mais para Deus. E eu falei, realmente, ele teve uma visão totalmente diferente. E a visão dele me tocou para abrir os meus olhos. E eu quero dizer a você o seguinte, meu irmão. Abra os seus olhos espirituais. Aguce isso. Sabe por quê? Se você tiver fé, e se eu usar a minha fé também, nós vamos tirar as escamas dos nossos olhos dentro de instantes. E nós vamos começar a enxergar a nossa vida de uma forma diferente.
Não espere, talvez o maior motivo dessa mensagem é dizer a você o seguinte: não espere você ir para um leito de um hospital, talvez chegar na UTI. Não espere a sua saúde ter problema, não espere a sua vida financeira ter problema, não espere algum problema dentro da sua família para você mudar a sua visão. Mude a sua visão enquanto você está bem. Você não precisa passar por essas provas para ter essa visão aguçada, espiritual. Nós precisamos agir de forma diferente. Eu quero aqui dizer a você o seguinte, encerrando a mensagem. A experiência dele me tocou para dizer isso a vocês. Para mim também. Irmãos, vamos perdoar mais. Libere perdão para quem você tem que liberar, sabe? Faça uma oração verdadeira, dobre os seus joelhos. Essa pessoa que, talvez você está magoada com ela, ressentida com essa pessoa, dobre os seus joelhos, ainda hoje, e faça uma oração liberando perdão para ela. Ame mais a sua família, sabe? Talvez você não pode visitar um ente querido por esse problema de pandemia, mas pegue o seu telefone, ligue para ela e fale: olha, eu te amo. Não espera nada acontecer para você fazer essa ligação. Ame mais, viva mais intensamente a sua família. Entenda, meu irmão, que dinheiro é bom, mas não é tudo. Deus está acima de tudo. Não coloque seu coração no dinheiro. Essa pandemia tem nos ensinado isso. Sabe, dinheiro não é tudo. Faça a obra de Deus. Assim como Ele falou, eu quero dizer a você também, faça a obra de Deus. Mas eu já faça mais. Eu percebi que Ele fazia, e Ele faz a obra de Deus, e percebi que eu também faço. Mas Ele falou que pode fazer mais, eu também posso fazer mais. Eu posso orar mais, eu posso jejuar mais, eu posso me dedicar mais ao que realmente importa, a obra de Deus. Quero despertar isso em você. Não espere um momento difícil chegar para você se despertar para isso. Que essa palavra abra isso no seu coração. Ame mais, meu irmão. Ame mais, perdoe mais e entenda que Deus está sobre todas as coisas. A hora que Deus quiser, Deus Deus cessa essa pandemia, mas ainda há um propósito de Deus nisso. Eu não entendo, eu não sei o porquê, mas eu acredito nisso. Mas nós oramos para que Deus cesse, mas você precisa aprender. Eu preciso aprender, e eu encerro dizendo isso, que as escamas dos nossos olhos caiam e nós possamos viver assim como esse homem, crendo no sobrenatural do Senhor, fazendo a obra de Deus de uma forma mais intensa, amando mais as pessoas, perdoando mais as pessoas e dando mais valor a cada dia mais à nossa família. Eu vou convidar você, onde você estiver, fechar os seus olhos. Nós vamos orar para nós encerrarmos essa mensagem. Eu tenho absoluta certeza, o Espírito de Deus está falando com você. Pai, não em meu nome, mas em nome de Jesus eu oro nesse momento. Eu oro te louvando, te bendizendo, porque a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia tem nos alcançado. Muito obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deste de estarmos aqui, cultuando o teu nome, pois o Senhor merece todo louvor. Ensina-nos a cada dia mais a servirmos ao Senhor. Meu Pai, através dessa mensagem, o Senhor despertou em nosso coração que nós precisamos parar de ter uma visão meramente humana, mas começar a ter uma visão espiritual de todas as coisas. Começar a acreditar mais no Senhor, acreditar mais nos teus milagres, ter mais fé, pois sem fé é impossível agradar ao Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, a oração que eu te faço juntando toda a minha fé, junto com a fé dos irmãos que nos ouvem nesse momento, é para que o Senhor nesse momento tire as escamas dos nossos olhos. E ao abrirmos os nossos olhos, nós possamos ter uma visão diferente do mundo, crendo que em todas as coisas habita o Senhor. Eu coloco diante do teu altar essa mensagem, crendo que a partir desse momento uma visão de vida diferente nós teremos, agradecendo ao Senhor em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te guardar, que essa palavra possa ter falado ao teu coração, que nós possamos ter frutos através disso. Deus vos abençoe em nome de Jesus.
Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Digno da minha vida, Tu és Jesus. Ó, eu sou